todos e todas, espero verdadeiramente que se encontrem bem e cheios de energia para assistir a mais um vídeo deste que é o canal mais interativo de Direito. Bem, no vídeo de hoje vou dar sequência a alguns conceitos introdutórios de Direito Penal. Vou, portanto, falar de definição formal e material de crime e, por fim, princípio da subsidiariedade do Direito Penal. Sem mais delongas, vamos lá começar. Bem, quanto ao primeiro ponto deste vídeo, que é então a definição formal e material de crime, temos, por um lado, que formalmente pode-se afirmar que o crime é uma ação ou facto típico, ilícito e culposo. Portanto, os crimes principais encontram-se na parte especial do Código Penal, do CP, mas encontram-se muitos crimes tipificados em outros diplomas legislativos, como por exemplo em decreto-lei e leis. Agora, materialmente, crime é sempre todo o comportamento humano que lesa ou ameaça lesão, ou seja, que põe em perigo bens jurídicos fundamentais. E existe um princípio basilar e que dá consistência, no fundo, à criminalização de comportamentos, que é o princípio da subsidiariedade do direito penal. Aqui, o direito penal, ao intervir, só deve emprestar a sua tutela, ou seja, só está legitimada a intervir para tutelar determinados bens de agressões humanas quando essa tutela não puder ser eficazmente dada através de outros quadros sancionatórios existentes no ordenamento jurídico. Por exemplo, quando do direito civil, do direito administrativo, não forem suficientemente eficazes para cautelar esses bens jurídicos que as normas de direito penal, no fundo, procuram cautelar. Neste âmbito, o professor Figueiredo Dias define bem jurídico como expressão de um interesse de uma pessoa ou da comunidade, integridade do Estado, vão-se assentar então na própria pessoa ou na própria comunidade. Portanto, trata-se do objeto do direito penal, o objeto que é em si mesmo socialmente relevante, fundamental para a integridade do próprio Estado. Portanto, a seu ver, os bens jurídicos não são realidades palpáveis, concretas, são antes valores da existência social. Dito isto, no fundo, são bens jurídicos a vida, a integridade física, a honra, a liberdade de movimentação, a liberdade de decisão, propriedade, património em geral, entre outros. De realçar ainda que, por detrás de cada tipo legal de crime, encontram-se sempre a necessidade de tutelar um ou mais bens jurídicos, ou seja, não é legítima a criação de um comportamento criminoso, a criação de uma incriminação, sem que por detrás dessa incriminação se tentem proteger bens jurídicos fundamentais. Formalmente, o direito penal está legitimado pelas normas constitucionais, nomeadamente o artigo 18 do Código da Constituição da República Portuguesa, CRP, no qual a Constituição aponta determinados critérios que o legislador ordinário em matéria penal não pode ultrapassar. Isto implica que as normas penais têm de estar em harmonia com as orientações constitucionais. Porém, não é o legislador penal que cria o bem jurídico, ou seja, o bem já existe porque é um valor de ordem ideal, de ordem moral, como já foi referido anteriormente. Simplesmente o legislador, ao atribuir-lhe tutela penal, transforma-o em bem jurídico. Em suma, a intervenção do direito penal por força do princípio da subsidiariedade só se justifica quando seja para acautelar lesões ou ameaças de lesões de bens jurídicos fundamentais. Dito isto, agora passamos para o princípio da subsidiariedade do direito penal. Aqui, o direito penal só deve intervir quando a tutela conferida pelos outros ramos do ordenamento jurídico não for suficientemente eficaz para cautelar a manutenção desses bens jurídicos considerados vitais ou então fundamentais à existência do próprio Estado e da sociedade. Assim, este caráter subsidiário do direito penal, que se resume dizendo que o direito penal intervém como uma última ratio no quadro do ordenamento jurídico instrumental, na qual deve opor-se um outro princípio, que é o princípio da fragmentariedade do direito penal, que é o
mesmo que dizer que o direito penal não deve intervir para acautelar lesões a todos e quaisquer bens, mas tão só aqueles bens fundamentais, essenciais e necessários para cautelar em quebrantabilidade social. Dito isto, o caráter subsidiário e fragmentário do direito penal deve ser também analisado em consonância com outro princípio fundamental, que é o princípio da proporcionalidade. E tal, como dizia Gaius, não se devem disparar canhões contra pardais, mesmo que seja a única arma de que disponhamos. Significa isto dizer que há que medir em termos de proporção, em termos de grandeza, necessidade que há de tutelar um bem fundamental, sendo certo que a intervenção do direito penal por força das sanções jurídicas que lhe são características colide sempre com o direito de liberdade, que é um direito fundamental do cidadão. Como já referi anteriormente, no fundo, o direito penal só deve intervir quando a sua tutela é necessária e quando se revela útil, quando tem alguma eficácia. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Muito obrigada por estarem desse lado. Já sabem, se ainda não subscreveram ao canal, façam-no agora, não percam tempo. Ativem também o sininho, de forma a estarem por dentro desta que é a vasta área do mundo jurídico. Comentem, deixem as vossas sugestões e partilhem com quem achem que precisa deste vídeo. Espero que gostem e tirem muito proveito. Cuidem-se e aproveitem o agora. Vemo-nos no próximo vídeo. Fiquem